Recapitulando um pouquinho, na aula passada a gente falou de calor, né? Que o calor a gente tem a partir de algumas coisas, a gente ainda comentou que, por exemplo, pode ser do sol, pode ser do fogo, né? E esse calor faz a mudança de temperatura em alguns, em tudo que é entrado em contato com aquilo, né? Tudo que é entrado em contato com o calor faz a mudança de temperatura. Então aí hoje nós vamos ver temperatura e propriedades térmicas da substância. Qual que é a habilidade, Yasmin e José, que a gente vai trabalhar? Então vamos ver a habilidade. A habilidade é explicar as propriedades térmicas das substâncias, associando-os ao conceito de escala absoluta, utilizando o modelo cinético das moléculas. Então, a partir do modelo cinético das moléculas, é as moléculas que vão falar qual é o estado térmico de um determinado objeto, né? A gente vai ver depois que a gente fez os desenhos ali da água. Mas vamos a essa pergunta aqui, ó. Qual é o papel do suor no controle da temperatura corporal? O que vocês acham, meninos? Estabilizar a temperatura do corpo, né? Ela faz, o suor é como se fosse um termômetro que fala assim, ó, se estiver esquentando muito, eu vou suar para poder resfriar o corpo, para o corpo não superaquecer, né? Conforme a gente falou na aula passada, é como se fosse uma chaleira, né? Quanto mais quente vai ficando, chega um ponto que ela vai estourar, se tiver fechado, e nosso corpo é fechado. Então, o suor serve para controlar a temperatura corporal. Quando a gente faz atividade física, por que a gente soa? Porque quando a gente faz atividade física, nós estamos liberando energia e a tendência do corpo é esquentar. Para ter um controle térmico de temperatura, a gente soa para poder regular a temperatura corporal, né? E qual que é a relação da temperatura com o coronavírus? O que vocês acham? Gleiciano, o que você acha que que tem a ver a temperatura com o coronavírus? Por que quando você chega na escola, para você entrar na escola, é medida a sua temperatura? Se você tiver com uma temperatura acima de 37,5, você não pode entrar na escola, porque você já está com febre. Só abaixo. Oi? Só se for abaixo. E o que você acha que tem em relação ao coronavírus com a temperatura? Porque o coronavírus é um vírus, então o coronavírus ele atinge a imunização, que é onde a febre aparece. Perfeito. O coronavírus é um vírus, né? E o vírus às vezes mexe com alguma coisa no nosso organismo que vai representar pra gente, opa, tem alguma coisa errada. E como o organismo não fala, ele apresenta pra gente sintomas, né? Um dos sintomas do coronavírus é o aumento da temperatura, né? E com o aumento da temperatura, por exemplo, mesmo que se você tiver com infecção de garganta, você tiver com a temperatura alta, como nós estamos vivendo uma época de pandemia, isso já é sinal que possa ser alguma coisa relacionada com o coronavírus. Então é melhor você evitar não ter contato com uma quantidade grande de pessoas, fica na sua casa, espera melhorar os sintomas, aí você vem. Ah, professora, mas eu não tenho nada, é dor de garganta. Mas até que prove o contrário, o aumento da temperatura está diretamente relacionado com o coronavírus, né? Então vamos lá, a gente vai falar agora de temperatura. Tem 3 desenhos aí para vocês. Quando a gente fala de temperatura, está relacionado com o grau de agitação térmica das moléculas, né? É a medida de energia interna do corpo. Então, a gente também tem a temperatura corporal, né? Que aí a gente tem a medida de como que tá dentro do nosso corpo, a temperatura que gera dentro do nosso corpo, né? Mas aí nos desenhos que vocês têm aí no caderno de vocês, nós vamos falar um pouquinho de como se fosse água, né? No primeiro caso ali, se a temperatura está muito baixa, nós vamos pegar a água e como se a gente colocasse a água dentro do congelador. Quando a gente coloca a água dentro do congelador, as moléculas de água, elas ficam bem próximas umas da outra, tá? Deixando com que a gente obtenha o gelo. E o gelo é sólido, né? Para ele ficar durinho, as moléculas estão bem grudadinhas umas com as outras ali, certo? Aí vamos supor que eu deixo o gelo fora da geladeira. E aí vai aumentar um pouquinho a temperatura, vai estar numa temperatura ambiente, que a gente considera uma temperatura média, tá? Aquele gelo vai derreter, as moléculas elas vão se distanciar um pouco, porém elas vão continuar ligadas. E aí a gente pode observar a água, tá? No caso, se eu pegar e colocar no fogo essa água, ela vai começar a ferver, né?
A partir do momento que ela ferve, se eu deixar ela muito tempo fervendo, essa água vai desaparecer do caneco, porque ela vai passar de uma temperatura, a partir do momento que ela é elevada a uma temperatura muito alta, o que vai acontecer? Ela vai virar gás e vai virar vapor, tá? E aí a gente já não consegue ver fisicamente as moléculas, porque ela está presente ali causando uma umidade, porém não é visível, né? E quanto maior a temperatura ainda, se eu tiver jeito de pegar essas partículas de água que estão no ambiente, conseguir aumentar a temperatura em um ambiente fechado, aí a gente vai ter o plasma, que seria assim, um gás ionizado que a gente não tem nem acesso visual a isso a olho nu, tá? Nem o vapor não tem, muito menos o gás ionizado, né? A escala termométrica que a gente usa aqui no Brasil, nós temos 3 tipos de medida para escala de temperatura. Nós usamos o grau Celsius, que é o mais usado no Brasil, o Fahrenheit e o Kelvin, tá? Para entrar em processo de fusão, o que é fusão? Passar do estado sólido para o estado líquido, tá? Na escala Celsius é 0 graus Celsius, na escala Fahrenheit é 32 graus Fahrenheit e na escala Kelvin é 273 Kelvin, tá? E ebulição, o que é ebulição? A transformação do estado líquido para o estado gasoso, que no grau Celsius vai passar para 100 graus Celsius, a partir de 100 graus Celsius a água já começa a evaporar, no caso. A partir de 212 graus Fahrenheit, a água já começa a evaporar. E a partir de 373 Kelvin, a água já começa a evaporar, né? E aí, por exemplo, se vocês tiverem um exercício que está pedindo para vocês colocar em escala de Celsius e está te dando escala de Fahrenheit ou vice-versa, existe esses tipos de conversão que são essas formulinhas aí, ó. TC, que é temperatura em Celsius dividido por 5 é igual temperatura Fahrenheit menos 32 dividido por 9. E aí é só substituir a temperatura de Celsius ou de Fahrenheit, que a gente tem ambas as transformações, tá? Ou eu posso também transformar de Kelvin para Celsius, que aí eu tenho a temperatura de Kelvin é igual temperatura Celsius mais 273, tá? E aí tem como eu transformar, por exemplo, de Kelvin para Fahrenheit? Tem também. É só fazer as substituições adequadas aqui. Eu posso pegar, transformar em Celsius, transformar em Kelvin e fazer vice-versa, tá? Aí agora vem uma perguntinha para vocês. Qual é o objeto que usamos para medir temperatura? Qual é o objeto usado para medir temperatura? Termômetro. Esse é o único objeto que a gente tem que mede a temperatura do corpo, mede a temperatura do ambiente, mede a temperatura de uma comida, mede a temperatura de qualquer coisa. Então, existem termômetros específicos. Por exemplo, a gente tem... Antigamente, quando vocês eram menores, eu acho que ainda vocês até conhecem, não sei se vocês têm na casa de vocês, mas tinha o termômetro de mercúrio. Era um de vidro que tinha um negocinho... Vocês já chegaram a ver esse termômetro? Que aí colocava debaixo do braço aquela quantidade de mercúrio, de acordo com a temperatura, ela subia e te mostrava a temperatura. Hoje em dia, nós temos termômetros mais modernos para medir a temperatura do corpo, que são os termômetros infravermelho, que é só esses das escolas, você aperta, você nem encosta na pessoa, por uma distância pequena, você consegue medir a temperatura que está o corpo, do meio, do ambiente, da água. Então, o aparelho, né, o objeto usado para medir a temperatura é o termômetro, certo? Alguma dúvida, meninos e meninas?